É com muito orgulho e alegria que hoje a gente está começando o primeiro episódio do IATF em Foco, o podcast da GlobalGen. Meu nome é Rafael Cassiolato e hoje vamos falar de vários assuntos, como o cenário atual da IATF no Brasil, ajustes finos de protocolos e muito mais. Fiquem aí com a gente. E para falar desses temas, hoje estou aqui com meus grandes amigos Prata e Dado Consentini. Vamos lá. A gente já não gosta de enrolar, vamos ser direto aqui, vamos para o primeiro questionamento aí do nosso bate-papo. Nos últimos anos, o Brasil tem expressado aí cada vez mais altas taxas de concepção a protocolos de ATF. E aqui vocês atribuem essa melhora dos resultados que a gente está tendo aí ano a ano. Que a gente aí praticamente saiu dos 50%, que era o que tinha aí como ideal, como média, e vem sempre alcançando resultados melhores. O que vocês acham aí que são os segredos, os gargalos, para que as fazendas hoje aí venham otimizando os seus resultados em ATF? Fala, Rafael. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite de estar participando aqui do IATF em Foco, né? Para quem ainda não me conhece, sou Alexandre Prata, gerente técnico da GlobalGen, e hoje aqui estamos dando início a mais esse importante passo dentro da empresa, que é trazer aí um conhecimento, né, de uma maneira simples, né, para os nossos clientes e parceiros, que é através do podcast. Então a turma vai poder ouvir no trecho aí no carro, né, e também ver através aí de vídeos, né? Então, assim, acho que vai ficar de uma forma bem descomplicada para a gente levar essa informação para a turma, né? Mas antes de responder aí a sua pergunta, também queria que o Carlos aí se apresentasse e já desse aí a sua primeira opinião sobre o que está acontecendo aí com a IATF. Valeu, Prata. Prazer, Corim, estar aqui hoje presente com vocês, dando início nesse novo projeto da GlobalGen, nosso podcast. Dar as boas-vindas aos nossos ouvintes de todo o Brasil e fiquem bastante à vontade para curtir nossas discussões e interagir com a gente nas redes sociais. Eu acho que hoje é interessante a gente falar que a IATF está em um outro patamar do que há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quando a gente fala de uma média de concepção no gado de corte de 50%, eu acho que isso já não é mais uma verdade absoluta. Hoje nós temos exemplos de fazenda trabalhando com fertilidade de 60%, 65%, e isso é um novo patamar de fertilidade, em que as fazendas têm que buscar esse nível de concepção, porque ele é uma realidade. Claro, inúmeros fatores vão influenciar esses indicadores, mas a média não é mais os seus 50% que a gente ouvia falar no passado. Obviamente, esses indicadores mudam para novilhas, que eu acho que é uma categoria hoje mais desafiadora. Hoje nós trabalhamos com muito mais novilhas precoces do que há 5, 10 anos atrás. É um novo bicho para a gente, vamos dizer assim, onde os resultados oscilam mais de fazenda para fazenda. Isso é uma coisa que a gente percebe bastante no campo. Mas realmente, hoje nós temos ferramentas, nós vamos discutir algumas delas aqui hoje, que elevam sim a fertilidade nessas fêmeas de corte para patamares super importantes que a gente não via num passado recente. Muito bom, né? E você, Prata, o que você acha aí que vem contribuindo ano a ano para a gente sair dessa média dita aí por anos dos 50% e ver os números que a gente tem visto hoje? Como o Dado comentou, é comum nós vermos resultados de 60%, 65%, 58%, que são excelentes resultados, né? Olha, Rafael, falar assim para você que hoje um resultado de 50% em uma vaca Nelore de corte é coisa do passado, né? O cara vai até achar que esse resultado tá ruim. E ninguém mais aí comemora tanto um resultado de 60%. Ele é comum, né? Mas por que teve esse avanço, né? O que melhorou de lá para cá? Né? Graças a Deus a gente está conseguindo resultados melhores. Mas por que eles estão vindo, né? Qual que é o segredo desse daí? A turma gosta de uma receita, mas nós não vamos dar receita aqui porque não serve para todo mundo. Né? Mas o que eu posso dizer? Alguns fatores. Por exemplo, a gente tem aí ajustes finos nos protocolos de ATF que são de extrema importância. Né? Nós aí conseguimos aí nos últimos 5, 10 anos, né,
otimizar os protocolos, né? Um ajuste aqui de dose para cá, um ajuste de aplicar um hormônio no momento da inseminação para lá, fazer uma indução de ciclicidade. Então, assim, são vários fatores que a gente vai discutir, né, até mais para frente, que estão influenciando. Além disso, outros fatores importantes, como nutrição, né? O pessoal tem focado bastante, né, em fazer a vaca chegar com um score de condição corporal bom na IATF. Ou seja, o cara tá focado, já que essa vaca tem um score bom no parto, e aí que ela chegue no protocolo ainda com score bom, ela não perdeu muito score. Isso ajuda muito ela a ter um resultado alto na IATF, né? Além de outros fatores, como o manejo sanitário bem adequado e também um manejo com o animal, né? Aquele manejo de bem-estar. Isso aí que parece que está na moda hoje, mas já vem há um longo tempo sendo trabalhado para que o pessoal tenha consciência de trabalhar bem esse animal para aí sim atingir aí excelentes resultados e ficar cada vez mais comum a gente ter aí 55, 60 ou mais de taxa de prenhez num protocolo de IATF. Excelente. Assim, um ponto também que hoje não é o total objetivo, mas ele se enquadra perfeitamente, é também o tanto que a genética desses animais melhoraram, né? Várias das fazendas que todos nós assistimos aqui, elas vêm trabalhando com inseminação, com touros melhoradores ano a ano. Com isso, suas matrizes já têm características genéticas melhores, vem cada vez mais aí aumentando a questão das precocinhas, novilhas, né? Isso está tirando, talvez, recria e colocando mais precocinhas em cada sistema, as fazendas aí que estão com um nível de tecnologia um pouco maior. Mas, para a gente não deixar as pessoas que estão escutando aqui, talvez, ficar um pouco confusa, existe uma oscilação. A gente tem resultados aí de 60, 65, 50 e temos ainda resultados de 40. Pode ser em novilhas, pode ser em primíparas, e a gente normalmente vê resultados maiores, talvez, né, em múltiplas, em vacas aí recém-paridas. O que vocês levariam em conta que a gente poderia estar buscando, claro que a gente vai discutir alguns pontos mais à frente, para tentar minimizar essa amplitude de resultado? Vamos pegar que uma fazenda hoje vai ter resultados de 40% de concepção e alguns lotes 70%. O que vocês acreditam aí que poderia minimizar essa amplitude aí de diferentes resultados? Certo. Assim, eu acredito que hoje, Rafael, um dos fatores que afetam a fertilidade, por exemplo, das precocinhas dessa categoria animal específico, é a questão da genética. Então, fazendas que já selecionavam para precocidade ou começaram a fazer um trabalho com as precocinhas há um período de tempo maior, hoje elas têm resultado melhor, tanto de taxa de concepção quanto de perda gestacional. Então, quando a gente vai fazer um experimento ou analisar um banco de dados, você tem lá fazendas com 45%, 50% de concepção na precocinha e perda, às vezes, de 10%. Outros cenários, taxa de concepção de 30% nas precocinhas, perdas de 15%, 20%, 25%, vamos dizer, o diagnóstico aos 30 dias até o momento do parto. Por que se dá essa flutuação? Um dos fatores eu acho que é genética, isso influencia demais se aquela precocinha está no momento certo de entrar na estação reprodutiva e ter uma fertilidade boa e perda gestacional baixa, que é o que a gente espera. E os outros são fatores de estresse, por exemplo, nutrição. Alguns indícios hoje mostram para a gente que as mudanças de manejo nutricional que acontecem com essa categoria animal nos diferentes cenários, nas diferentes fazendas, como que essa precocinha está a nutrição dela antes dela entrar na estação reprodutiva, durante a estação reprodutiva, depois que ela emprenhou, para onde que ela vai na fazenda. Tudo isso tem uma influência na concepção e na perda gestacional. Isso nós estamos falando só de precocinhas, ainda as oscilações só das precocinhas, fora as outras categorias animais. Excelente. Então, assim, a gente já desmistificou aí alguma coisa, né? Então, talvez essa variação de resultado, ela vai ser muito maior, talvez nas novilhas e precocinhas, do que aí nas vacas multíparas. E também, cada vez mais vem se falando de precocinhas, né? Eu acho que precocinha seria, numa escala de uma fazenda de cria, talvez a gente tem que ser muito bem nas vacas, tem que já ter uma estrutura correta nas novilhas para a gente poder entrar na precocinha. Por que eu falo isso? Às vezes o meu vizinho está fazendo precocinha e eu quero fazer, e a gente não pensa, por exemplo, num manejo justamente nutricional para essa primípara precoce, que ela vai ser um animal
que ela vai estar aleitando, ela vai estar crescendo, então ela tem uma necessidade nutricional diferente para que ela possa reconceber e principalmente continuar no seu plantel. Então assim, a gente tem que fazer bolar um programa reprodutivo um pouco mais pensado nessa categoria. Vamos juntar aqui novilhas no geral, né? Para a gente tentar minimizar aí essa flutuação de resultados. Outra coisa interessante, agora partindo já um pouco para ajuste, Prata, queria ouvir de você também agora. Vem se falando muito na questão de duração do protocolo de ATF, né? O que seria mais interessante? Talvez pensando em novilha, em vacas. Existe assim um modelo ideal? Fala, eu tenho que seguir isso que vai dar certo? O que vocês aí, nós todos aqui estamos vendo no campo que vem dando certo no quesito duração de protocolos de ATF? Bom, Rafael, vamos lá. Esse é um tema que vem ganhando bastante relevância nos últimos tempos, né? E a gente vai abordar um pouquinho dele para tentar tirar essa dúvida da turma aí que está escutando a gente. É uma pergunta recorrente, ela sempre chega. Qual que é o melhor protocolo? O de 8 dias? O de 9 dias de implante de progesterona? Agora também tem o de 7. E aí, o que eu faço? Bom, primeiro, né? A gente sempre trabalhou comumente com 2 tipos de protocolo, vamos dizer. O de 8 dias de implante de progesterona ou o de 9 dias, né? São protocolos aí já consagrados, sabidamente que funcionam muito bem, tanto para vaca quanto para novilhas, tá? E aí com resultados extremamente interessantes. E aí, recentemente, né, a gente foi, começo de 2018, né, posso falar bem disso porque eu estava junto nesse projeto, nesse experimento, a gente quis lançar mais um tipo de protocolo, tá? Um protocolo com 7 dias de implante de progesterona, tá? Não para provar que ele era o melhor, tá? Para provar que sim, que ele era o quê? Ou pelo menos igual aos protocolos já utilizados, que o pessoal já fazia, que já estavam aí há muito tempo no mercado. E foi isso que a gente fez. Então a gente pegou uma fazenda grande, fizemos um experimento bem grande com quase 5.000 vacas, tá? E testamos esses 3 tipos de protocolos, tá? E eles se mostraram exatamente iguais, com a mesma fertilidade, tá? Era isso que é o interessante. Eu tenho 3 variações de protocolos, né, de duração, um mais curto com 7 dias, um intermediário com 8 dias e um mais longo com 9, né? E os 3 me dão a mesma fertilidade, a mesma taxa de prenhez, taxa de concepção, né? Como a turma queira aí entender. E qual que é a vantagem, então? Aí a vantagem é o quê? Descomplicar a vida da fazenda e do veterinário. Ajeitar a agenda dele, tá? Então, para evitar, por exemplo, manejos de final de semana, ele pode talvez encurtar um protocolo, né? Ou às vezes ele está programado para fazer um protocolo de 7 dias, mas aconteceu alguma coisa, ele não pode fazer a retirada no dia 7, ele pode até alongar esse protocolo para o dia 9. Caiu uma ponte, choveu muito, não vou conseguir chegar no gado hoje, fechar o gado. Posso fazer no dia 8, no dia 9? Pode, fica à vontade, meu amigo. Escolha qualquer um, faça ele bem feito, que aí o resultado vai ser igual para os 3. Tá? Então essa é a minha dica. Excelente, Prata. Assim, então, pelo que você falou aí, mais uma informação bastante interessante, né? Tanto protocolo de 9, 10 e 11 dias de duração, todos eles bem feitos, nós estamos falando aqui de protocolos de 3 manejos, vão ter fertilidade muito parecida. Sim. E agora eu vou ter que fazer um parênteses aqui, Prata, porque o Carlos já me chutou 8 vezes embaixo da mesa. Já chutou? Já. Ele não se controla em não falar. Ele é Quem tá aqui com a gente acompanhando o podcast vai ver isso no dia a dia. Ele tem um problema de fala, ele quer comentar. Então, por favor, e agora eu vou jogar uma bombinha para você. Vai vir essa pergunta, como não é ao vivo, a gente não vai receber pergunta, mas uma pergunta clássica. A diferença da duração de protocolo novilha versus vaca. Você consegue comentar isso de forma sucinta para nós hoje? Você está jogando uma bomba para mim mesmo, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que um trabalho muito interessante que foi feito nos últimos anos é estudar um pouco mais a duração do protocolo, incluindo de 7 dias na jogada, que nem o Prata comentou, e nós entendemos que há uma flexibilidade. E o que é super importante para o técnico hoje em dia. Na questão das novilhas, alguns estudos recentes, nosso grupo de pesquisa lá da Exalc, do professor Pietro também,
mostraram alguns resultados mais positivos para os protocolos mais curtos. Então, protocolo de 7 dias, 8 dias, indo às vezes melhor que um protocolo mais longo. A consistência desses resultados ainda não é extrema, mas o porquê que será que um protocolo mais curto nessas novilhas está gerando uma maior fertilidade? Uma das explicações hoje é que esse protocolo mais curto, ele sincroniza a ovulação lá no final, bonitinho, e não tem tanto uma antecipação da ovulação, que é um resultado que começou a ser observado nos protocolos mais longos, principalmente em novilhas em boas condições nutricionais e bem alimentadas. Essas novilhas, quando submetidas a protocolos mais longos, têm antecipado um pouco de ovulação. E quem antecipa a ovulação diminui a fertilidade. Então, o que eu acho interessante hoje? Vamos entender um pouco mais desses protocolos nessas categorias animais, as novilhas de 2 anos, as regulares e as precocinhas, e vamos registrar a informação. Esse é o papel do técnico lá no campo. O papel da academia, fazer os experimentos, entender o que está acontecendo, e o técnico utilizar os protocolos, as recomendações, e entender como que os resultados estão se comportando, para entender os fatores que afetam a fertilidade desses diferentes protocolos nas diferentes categorias animais. Tá certo? Perfeito. Rafael, só para finalizar acho que esse tema, né? Então, assim, o que pode ficar de mensagem? A vaca, né, ela aguenta esses diferentes tipos de protocolos respondendo de forma muito semelhante. Vamos dizer, praticamente igual. Qualquer um desses 3 protocolos vai super bem. E na novilha, a variação delas é muito grande. O que eu quero dizer com variação? Eu tenho uma novilha de 12 meses que é bem diferente de uma de 24 meses, que é diferente de uma meio-sangue Nelore Angus, né? Eu tenho novilhas que estão recebendo uma dieta X para chegar num peso X da estação, eu tenho uma outra que não. E a gente quer saber se o protocolo, qual que é o melhor. Você entende como é que é complexo responder isso? A vaca é uma coisa mais simples, né? Mas na novilha, que nem o Carlos comentou, parece que os mais curtos, né, o de 7 ou de 8 pode ser melhor, né? Mas ainda eu acredito que tem essa grande variação de sistemas e de raças e de genética que pode sim influenciar o resultado e ter essa variação nas novilhas, né? Para o pessoal entender como que é complexo chegar num protocolo que talvez seja o ideal ou talvez a gente nem chegue, tá? E assim, como você acabou de falar, né? A novilha, a gente tem a precocinha, a gente tem a novilha convencional, a gente tem a novilha cruzada, e um fator que cada vez mais as fazendas vêm trabalhando é a questão nutricional. Então pega talvez uma fazenda que já está um pouco mais intensificada, ela pega uma precocinha e tem uma super nutrição, onde talvez se encaixaria um protocolo um pouco mais curto. Sim. Talvez uma novilha mais tardia, o outro protocolo vá um pouco melhor. Então, assim, a gente tem que entender cada vez mais cada realidade. Infelizmente, aqui nós não vamos passar receita de bolo. A gente tem que entender cada realidade para fazer a indicação mais assertiva, buscando otimizar resultado. E mais uma vez agora, buscando em otimizar resultado. A gente não vai cair muito lá longe, mas uma coisa bastante importante que cada vez mais a gente vem comentando. A questão do uso do GNRH no momento da inseminação. Eu queria ouvir de vocês aí alguns comentários do quanto que isso é importante, esses pontos percentuais que nós ganhamos em concepção, em prenhez, no início da estação, talvez principalmente, onde o desafio é maior, o tanto que isso é interessante para a propriedade, e também pensando aí tanto em vacas quanto em novilhas. Então, se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Eu começo? Vou deixar você começar. Deixa que ele vai chutar aqui embaixo, de todo jeito. Eu falo os experimentos mais velhos e ele fala os experimentos mais novos, né? Porque aí ele tá com a cabeça mais fresca dos mais novos e os mais velhos eu participei mais ativamente. Então vamos lá. Bom, Rafael, GNRH no momento da inseminação. Esse para mim foi talvez um dos ajustes finos mais importantes que a gente fez nos últimos anos para o protocolo de ATF. Por quê? Porque ele é simples. Ele é simples e o resultado é consistente. Mas vamos lá, então. Para nós aqui da Global Gen, o primeiro estudo grande que a gente fez foi no mesmo experimento que a gente testou os diferentes tipos de protocolos, né, duração de protocolos, a gente também testou o GNRH no momento da IATF, tá? E o que a gente viu, né? Que nem eu falei antes, a gente trabalhou com um mundo de animais, lá quase 5 mil animais, e vaca sim, vaca não, a gente aplicava GNRH, tá? E aí a gente via se a vaca tinha dado cio ou não,
e recebeu ou não o GNRH. Então a gente cobriu todas as alternativas para poder responder se ele realmente era importante, né? E a gente viu o quê? Né? No geral, foi o que você falou. Né? No lote, ele tem capacidade de aumentar a taxa de concepção de 5 a 7% do geral. Tá? Mas ele aumenta bastante a concepção em quem? Nosso estudo foi nas vacas que não deram cio. Tá? Então, as vacas que não dão cio, tá? Entre a retirada do implante até o momento da inseminação, por isso que a gente passa aquele bastão, né, marcador de cio, ele é extremamente vantajoso. Nesse tipo de animal que não dá cio, ele aumenta aí de 10 a 12% a taxa de concepção. Então, assim, é muito vantajoso. Uma forma muito simples de você trazer aquele animal que não deu cio para ter uma fertilidade mais elevada. Né? Então, assim, isso aí abriu nossos olhos para falar o quê? Opa, né, temos aqui uma ferramenta simples e fácil de agregar no resultado, tá? E aí o Carlos agora pode falar um pouquinho do que depois o pessoal foi fazendo para até descobrir mais sobre por que estava aumentando esses resultados, né? Eu gostei de um termo que você usou no começo da sua explanação, Prata, que é a consistência dos resultados. Eu acho que de alguns ajustes que hoje a gente faz para IATF em gado de corte, a gente vai comentar de mais alguns hoje, o GNRH no momento da inseminação é o que mostra resultados mais consistentes. Além disso, uma coisa que é importante frisar também é uma estratégia segura. Então, ele não atrapalha a fertilidade em todos os estudos que foram feitos. E eu acho que uma consideração importante do uso do GNRH na inseminação é com relação ao manejo que a fazenda faz. Que nem o Alexandre comentou. Se eu usar o GNRH bica corrida, todo mundo da estação, novilha, vaca, primípara, multípara, vai ter lote que ele vai ajudar seus 5, seus 7, seus 10 pontos percentuais. Vai ter lote que ele não vai ajudar nada. Um lote de multípara, score bom, e as vacas em boas condições, muito provavelmente ele não vai ter um efeito tão positivo. Mas uma categoria mais desafio, animais com mais chance de não demonstrarem cio, vacas magras, principalmente a primípara, ele é uma excelente estratégia, segura e fácil de fazer no momento da inseminação. Então, lembrar que ele tem estratégias de uso. Eu posso passar bastão e aplicar só nos animais que não demonstraram cio, posso direcionar para um lote desafio, posso direcionar só para a primípara e posso fazer bica corrida. Lembrar que quando eu fizer bica corrida, vão ter lotes que o benefício do GNRH no momento da inseminação vai ser menor que outros. Isso é normal, como qualquer outro ajuste que a gente possa vir a conversar. Então, é importante o técnico pensar nisso. Como que vai ser a estratégia da estação? Vou usar em todo mundo? Vou direcionar para algum lote? Como que eu vou conversar com o criador, né, com o produtor e com a fazenda de implementar essa estratégia ou não? E assim vai. Uma coisa, Rafael, só para complementar, que eu vejo muito no campo, em novilhas. As novilhas, geralmente, elas chegam com uma condição corporal boa, né, no momento da IATF, e elas têm uma particularidade. Grande maioria delas dão cio no protocolo, tá? Muito devido ao cio natural delas, né, que o protocolo vai induzir, mas também um cio farmacológico aí pelo cipionato de estradiol. Então, assim, é comum quando você faz alguns experimentos em novilhas para a utilização do GNRH, mais de 90% delas deram cio. Aí você fala, nossa, eu só vou aplicar em 10, né? Então, isso pode estar um pouco mascarado, né? Então, a gente, assim, às vezes, você vê que na novilha, a gente talvez indique mais aplicar em 100% para não correr o risco de ter maiores oscilações, que nem a gente falou antes, né? Então, isso aí, esse alto cio pode mascarar algum resultado, para achar, não, tá tudo bem, né? Mas, que nem eu expliquei, pode ser um cio aí farmacológico. Então, na minha visão, eu até indicaria aí, que nem o Carlos falou, uma bica corrida nas novilhas para tentar diminuir essa variação de resultados delas. Perfeito. E eu concordo, assim, eu acho que, trazendo um breve resumo do que vocês falaram, então talvez novilha a gente deva fazer no lote todo, seria uma ação bastante interessante, né? Onde que o GNRH brilha? Vamos pensar em novilhas, normalmente fazer em todas, vacas magras e lotes de vacas magras. Então, no independente se ela é primípara ou multípara, por exemplo, no começo da estação, quanto mais vacas prenhas no início, melhor, todo mundo sabe, não vamos entrar nisso.
Então, talvez algum lote que saiu de uma situação de seca, que está com o score um pouco abaixo, a gente deve fazer. Então, seriam aí as novilhas, todo mundo, talvez lotes de vacas magras seriam interessantes, primíparas, sem sombra de dúvida, talvez seja um dos momentos onde o GNRH mais brilha, e nas vacas que não expressaram cio. Então, acho que aí fica um resumo do resumo do resumo, só para a gente Rafael, ficar com isso aí só na cabeça. Terminar, por exemplo, assim, a gente tá puxando aqui muito para Nelore, mas, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul que tá escutando a gente, esse ano eles estão passando por uma seca bravíssima. Cara, o GNRH seria uma ferramenta que eu não abriria a mão para nenhuma categoria animal lá. Eles estão com uma seca brava, os resultados não estão bons, né? Devido à falta de capim, obviamente. Então, meu amigo, despenda aí um pouquinho a mais para ter uma tecnologia para tentar fazer seu resultado melhor, e a gente vai passar isso em outras regiões também. Esse ano eu dei o exemplo do Sul porque a seca lá tá brava e o GNRH seria muito bem-vindo lá para todas as categorias, por exemplo. É exatamente o que a gente vem buscando. Para a gente ter resultados aí 65, 55, 60, 65, a gente tem que ter esse olho crítico e colocar os ajustes onde eles são necessários para otimizar resultado. Então, pontualmente, aí uma fazenda que está passando por um estresse nutricional, seja o momento da gente abrir um pouco mão aí e fazer o GNRH em mais animais ou em mais lotes. Sim. Mas tem outro assunto aqui que estão trazendo para nós, que também agrega em protocolos de ETF. A utilização da prostaglandina no D0. Eu queria discorrer um pouco sobre isso, em qual categoria que a gente deve usar e o que a gente espera que essa prostaglandina no D0 vai trazer de benefício aí num programa reprodutivo dentro de uma fazenda. O que vocês podem falar um pouco sobre isso para nós? Agora eu vou deixar ele começar. E pelo menos para de chutar a minha canela, que a esquerda já tá roxa, Prata. Por favor, Carlos. Acho que esse é mais um ajuste importante de trazer para essa discussão, que é a prostaglandina no D0. Nós queremos hoje que, seja a novilha, seja a vaca parida, chegue com CL no início do protocolo. Por quê? Isso é um indicativo que o animal está ciclando, ou pelo menos teve uma ovulação prévia, e animais que chegam com corpo lúteo no início do protocolo têm maior fertilidade, seja novilhas, seja vacas de corte, paridas. Mas, ao mesmo tempo, no animal, principalmente, estamos falando agora de Nelore, né, animal zebuíno, tirar esse corpo lúteo do D0 com uma prostaglandina vai diminuir a progesterona durante o crescimento do folículo, durante o protocolo, vai ter só a progesterona do implante. Isso vai fazer com que o folículo cresça mais, tenha um folículo maior no final, maior expressão de cio, maior taxa de ovulação e, possivelmente, maior fertilidade. E boa parte dos estudos que a gente tem hoje, a prostaglandina no D0 melhorou sim a fertilidade desses animais que chegam com corpo lúteo. Então, hoje a recomendação seria, por exemplo, novilhas induzidas, que boa parte dela, a grande maioria delas, tem corpo lúteo no início do protocolo, pode se fazer bica corrida, por exemplo, que você não vai precisar ficar passando ultrassom para ver se essa novilha tem ou não corpo lúteo no D0. Vacas paridas, primeiro IATF pós-parto, condição de seca, poucas delas vão ter corpo lúteo no D0. Então, qual que seria um momento aí que muitos técnicos têm usado a prostaglandina nas vacas? No momento do diagnóstico de gestação, no momento de uma ressincronização. Já está palpando a vaca, quem está prenha, está prenha. Quem está vazia, dá uma checada no ovário, tem corpo lúteo, faz prostaglandina. Não tem corpo lúteo, não precisaria fazer a prostaglandina. Então, você tem usos direcionados aí também da prostaglandina no D0 com benefício na fertilidade. Perfeito. Então, assim, mais um ponto aí que a gente pode aí dar uma indicação aí bem assertiva. Então, talvez em novilhas, principalmente as novilhas que vêm de uma indução de puberdade aí, de ciclicidade, a gente talvez deva fazer em 100% do lote. E nas vacas recém-paridas, nas multíparas aí recém-paridas, normalmente esses animais estão em anesto, então não vejo necessidade de fazer, a não ser que seja na ressincronização. E agora, para a gente soltar, como a gente passou uma bombinha para você, vamos soltar uma bombinha na mão do Prata. A gente está num assunto bastante legal. E agora, mais uma vez, novilhas hoje tem pelo menos 3 categorias de novilha, né? No mínimo. Tem se não mais, mas vamos tentar ser um pouco mais prático.
O que vocês hoje têm visto de induções de ciclicidade? Como que elas são feitas? O que isso vai agregar aí ao final aí em concepção, em prenhez, em manejo para a propriedade? O que vocês têm visto? O que vocês têm indicado que vem dando aí melhores resultados? Boa, Rafael. Mais uma, não polêmica, mas uma pergunta bem interessante que está bem na moda, eu acho, né? Bom, vou falar um pouquinho da história da indução de ciclicidade bem brevemente, né? A gente viu aí, começou a trabalhar com novilhas cada vez mais cedo, né? Antigamente uma novilha paria com 4 anos, agora a gente quer que ela pare com 24 meses, né? Então, a gente quer que ela chegue bem no protocolo de ATF. E para isso a gente faz essa indução de ciclicidade. Então, os primeiros protocolos de indução de ciclicidade foram com implante de progesterona, né? Geralmente, aquele implante que a gente iria descartar, né? De terceiro ou quarto uso, né? E deixava ali por 10 ou 12 dias esse implante de progesterona. No momento que eu ia fazer a retirada desse implante, eu aplicava uma dose de cipionato de estradiol. E depois de 12 dias dessa retirada do implante, eu começava meu protocolo de ATF. Funcionou super bem, né? Melhorou a fertilidade das novilhas, tá? E eram novilhas ali de 24 meses, né? Umas novilhas assim que começaram a emprenhar com 24 meses. Né? Então, novilhas aqui a gente chama de regulares, né? Aí depois surgiu também a indução com progesterona injetável, né? Que o pessoal também começou a utilizar bastante, por facilitar manejo, né? Por ser uma injeção, né? Pois posteriormente, de 12 dias dessa injeção, o pessoal aplicava mais uma dose de cipionato de estradiol e depois também começava um protocolo de ATF, tá? Para facilitar ainda mais o manejo, removeram, né, o manejo ali do cipionato de estradiol, passando a ser então só com progesterona injetável, tá? Mas as nossas dúvidas eram o quê? Será que isso aí realmente estava funcionando, né? Mas a injetável e o implante funcionam principalmente também para as novilhas que a gente tem hoje. Quem que é a novilha que a gente tem hoje? Em vários casos. A novilha super precoce. Aquela que vai começar a indução com seus 10, 11, 12 meses, 260 a 300 quilos. Bom, para ser breve, né? O que a gente fez alguns estudos nessa última estação e vimos que a indução de ciclicidade clássica com implante de progesterona mais cipionato de estradiol foi a que obteve o melhor resultado, tá? O que eu quero dizer com o melhor resultado? A indução clássica com implante de progesterona mais cipionato de estradiol trouxe mais novilhas com corpo lúteo no momento do protocolo de ATF, ou seja, induziu mais a ciclicidade e depois, obviamente, também melhorou a fertilidade no protocolo, tá? Isso comparado com a indução com progesterona injetável. Então, essa é uma dica que eu dou para o pessoal, né? Então vamos ver e analisar como é que está essa indução para ver se realmente está induzindo, né? Quantos por cento está induzindo dessas novilhas? A gente quer no mínimo 65%, 70% de indução, né? Para que ela obtenha assim ali um melhor resultado na IATF. Então a indução clássica para nós hoje ainda é a melhor opção. Perfeito. Eu acho assim que a nossa ideia é sempre trazer o máximo possível de informações oriundas de trabalho científico buscando melhorar o resultado. Então, tudo que nós fizemos aí até hoje, em parceria aí com o professor Sartori, mostrou que o que a gente teve de melhor resultado foi a indução com o implante de progesterona. Perfeito? A princípio sim, né? Obviamente que a gente fez em uma fazenda comercial com novilhas super precoces, né? Os outros estudos também mostraram melhoras, tá? Tanto a indução clássica, já o estudo mais antigo, quanto a indução com progesterona foram melhores do que não fazer nada, tá? Aqui no caso a gente comparou essas duas tipos de indução em novilhas super precoces, tá? Então essa é uma dica aí pro pessoal. Talvez o pior seja não fazer nada. Também está muito ligado à propriedade, né? Talvez Sim. Lugares de desafio, onde o manejo vai ser um problema, talvez seja melhor fazer uma indução com injetável do que não fazer nada. Exato. Onde tem manejo, seria um pouco mais fácil de trabalhar, tem mão de obra, currais e tudo isso, aqui seria, aí a gente buscaria um resultado melhor, seria com a clássica de implante e cipionato na retirada. Algum comentário, Dado? Acho que vocês explanaram muito bem as estratégias que tem hoje aí no mercado. Reforçar na questão de indução de
de ciclicidade, vamos dizer aí para as novilhas, é a consistência também. A indução com o implante de progesterona e esse cipionato estradiol na retirada desse implante, ela se mostra mais consistente nos diferentes cenários. Então, por uma questão de segurança, a fazenda pode optar por essa. O que eu gostaria de comentar um pouco, Rafael, é 3 categorias de novilhas que aparecem nesse cenário de fazenda que faz uma indução de ciclicidade, indução de puberdade ou uma indução de ovulação prévia aí ao protocolo. São 3. A primeira é uma novilha que já estava ciclando, teoricamente ela é a melhor, e de fato ela é a melhor. Essa novilha que chega no começo da estação de monta já com o corpo lúteo presente, ela, na maioria dos bancos de dados e a nível de experimento, tem a melhor fertilidade. As outras são induzidas, não tem corpo lúteo, são induzidas, no intuito de induzir uma ovulação, fazer com que chegue com o corpo lúteo no D0 do protocolo, além de um efeito em útero desses animais também. Mas nem todas respondem, que nem o Prata comentou. A gente espera uma indução de ovulação nesses protocolos de 70%, 75%, 80%, dependendo do cenário. Aí eu queria saber o que o pessoal faz aí com as que não respondem. Porque nós vamos ter dois tipos de animais, as induzidas com CL no D0 e as induzidas sem CL no D0. E talvez a melhor estratégia é sim inseminar todo mundo. Porque a com CL vai ter fertilidade melhor? Vai. Mas a sem CL também vai emprenhar, só que um pouco menos. Então, se você não fizer nada com esse animal sem CL, vou deixar passar esse protocolo, vou induzir de novo, vou jogar só no mês seguinte da estação, é meio que só atrasar a vida dessa novilha na fazenda. Ela vai ser uma primípara do tarde, posteriormente, e por aí vai. Então, o melhor cenário talvez seja induzir todo mundo, esperar uma máxima resposta e trabalhar todo mundo no protocolo de ATF, sabendo que vamos ter diferença entre os animais com CL e sem CL. Perfeito. Bom. Se a gente sabe que a resposta melhor vai ser as com CL, aí que a gente tem que investir nas que não tem. Porque senão essa daí vai ser uma novilha do tarde, que talvez vai emprenhar tarde, vai parir tarde e pode sair da próxima sessão de monta, sendo que o animal mais jovem da propriedade é a melhor genética. Então, quanto mais a gente for eficiente nas categorias de animais mais jovens, a gente está trazendo uma melhor genética para o rebanho. Ainda sobre o assunto novilhas, principalmente, mas ainda se encaixa aí em algumas fazendas, aí alguns veterinários trabalham, sobre dose do cipionato de estradiol e do ECG. Muita gente usa em novilha aí, talvez meia dose do cipionato e 200 unidades do ECG, ou aí 1 ml do ECG ao invés do 1,5, que seriam as 300 unidades internacionais. E também do cipionato, ao invés de fazer aí 1 miligrama, dependendo do produto, meio ml, 1 ml, 2 ml, enfim, vamos falar da concentração de ativo. Uhum. Então, o que vocês têm visto em novilhas, isso ocorre com maior frequência, mas ainda existe a questão do cipionato aí em vacas, que alguns profissionais, algumas fazendas adotam. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. É você. Eu começo, então. Vou falar primeiro do ECG. Tá. ECG em novilha, né? Bom, vários estudos, professor Zequinha, professor Pietro fizeram há bastante tempo atrás para se descobrir aí a dose mínima efetiva do ECG para novilhas, né? Para vacas aí, Nelore, a gente sabe que é 1,5, né? Ou 300 unidades. Para vaca taurina, a gente já sabe que é 2 ml ou 400 unidades. E para novilha? Para novilha, naqueles experimentos que foram feitos, com segurança você pode baixar para 1 ml, tá? Ou seja, 200 unidades internacionais do ECG, ok? Mas eu chamo a atenção para o técnico, né? Técnico, se você vê que a sua novilha tá precisando de ajuda, cara, trabalha com 1,5 tranquilamente, sem problema, tá? Já que se você tá vendo que a sua novilha tá com um score bom, com peso legal, provavelmente ela tá ciclando, você pode trabalhar seguramente com 1 ml. Então, eu acho que vai muito do técnico. Olha pro seu gado, vê o que ele precisa. Será que ele precisa de 1,5 ou de 1 do ECG? E aí você toma uma decisão. 1 ml, talvez para um gado já de melhor condição, 1 ml e meio para quem tiver mais sentido. E o mesmo eu já falo para vaca, por exemplo, né? O professor Zequinha comenta muito isso. Se você vê que a sua vaca está muito magra
e você quer dar uma ajuda extra para ela, pula ao invés de 1,5 do ECG, pode pular para 2. Você vai ter aí talvez um aumentozinho na fertilidade, né? Então, assim, isso vai muito do técnico saber resolver esse problema lá na fazenda olhando para o gado dele, tá? Perfeito. Perfeito, Prata. Eu vou partir para o cipionato de estradiol, então, na retirada do protocolo. Vou começar por vaca, que eu acho que a gente fez um experimento grande. O Rodrigo foi a dissertação de mestrado dele, lá na Exalc, onde a gente comparou simplesmente a meia dose ou a dose de 1 miligrama do cipionato de estradiol na retirada. Então, 3.000 vacas, fazendo 1 miligrama na retirada ou meio miligrama na retirada. Parece um experimento simples, responder uma pergunta simples, e é verdade, porque tinha muita gente que às vezes fazia meio miligrama nas vacas. E nesse estudo que a gente fez, 1 miligrama de cipionato de estradiol na retirada dos protocolos nas vacas paridas aumentou a expressão de cio e aumentou a fertilidade dos animais. Então hoje a gente recomenda e trabalha com 1 miligrama de cipionato nas vacas paridas. Como você comentou no início desse tópico, para as novilhas tem uma variação. Tem gente que prefere meio miligrama, tem gente que faz 1 miligrama. Tem experimento comparando meio miligrama e 1 miligrama. O que é importante, de novo, avaliar o seu cenário, as suas novilhas, e entender que vai ter uma maior flutuação de resultado nas novilhas novamente. A gente começou conversando de oscilação dos resultados da novilha, estamos continuando a conversa nesse sentido ainda. Mas tem muita gente trabalhando com meio miligrama de cipionato de estradiol nas novilhas, com resultados consistentes e indo bem. Então também é uma estratégia aí, tanto a nível de experimento também, segura de você trabalhar com meio miligrama de cipionato nas novilhas. Eu acho que a chave aí de tudo que a gente vem falando até agora seria uma visão holística para cada propriedade, né? Sim. Todo mundo busca uma receita de bolo, algo assim pronto para a gente ter o sucesso. E, na verdade, boa parte do sucesso reprodutivo de cada fazenda tá da porteira para dentro, né? Cuidar aí com a nutrição dos animais, genética, mão de obra, tudo isso, claro, junto com bons produtos, bom material genético, a gente vai buscar um bom resultado. Trazendo nessa linha aí que você acabou de falar, de várias pesquisas, o que a gente tem hoje de novidade em relação à pesquisa, atualidades sobre ATF, que isso pode impactar diretamente um bom resultado, um resultado positivo aí em programas reprodutivos? Quer que eu comece? Pode começar. Rafael, eu acho que assim, já com alguns minutos aí de discussão que nós tivemos, quase batendo 1 hora de discussão, todos esses ajustes que a gente comentou aqui de protocolo e outros comentários que a gente fez são de estudos muito, muito recentes. Então, o pessoal, o ouvinte nosso que está ouvindo esse primeiro episódio, ele está ouvindo informação muito recente, de estudo bem delineado, com um número de animais importantes para as análises e por aí vai. Então, tudo que nós falamos aí já é atualidade e já é recente. Eu acho que uma tendência aí que a gente tem hoje na pesquisa, né, nos grupos de pesquisa aqui no Brasil, é entender um pouquinho mais sobre uma outra variável aí que afeta a performance de todo o rebanho de corte. E que muitas vezes a gente não olha para isso ou mensura menos isso, que é a perda gestacional. Hoje nós temos alguns estudos delineados para entender um pouco mais a perda gestacional na vaca Nelore, na vaca bosíndicos específico, nas novilhas também, nas fêmeas Nelore. Alguns estudos retrospectivos, inclusive a gente analisou alguns bancos de dados para tentar identificar fatores que afetam a perda gestacional. Por quê? Porque ele é mais esquecido nas fêmeas bosíndicos. A perda gestacional ela é muito mais estudada, por exemplo, em vacas leiteiras. A gente sabe muito mais os fatores que afetam a perda gestacional em vacas leiteiras do que em vacas de corte, muito menos em vacas zebuínas ou novilhas zebuínas. Então, acho que nos próximos anos aí, com a academia direcionando esforços e também a indústria direcionando esforços,
nós vamos começar a ter um pouco mais de luz com relação à perda gestacional. Qual que é a categoria mais desafio? Quais são os fatores que afetam a perda gestacional? Será que a gente vai ter uma estratégia de protocolo que diminui perda gestacional? Será que a gente vai ter uma estratégia nutricional que diminui perda gestacional? Isso é tudo muito novo ainda, especificamente para fêmeas bosíndicos. Acho que essa é uma tendência que eu gostaria de ver para os próximos anos, aí, tanto por parte da indústria e por parte também da academia e por parte do técnico. Porque se ele não estiver mensurando lá no campo, nós não vamos saber qual que é a perda gestacional que a gente tem nas diferentes fazendas, certo? É muito bom isso. Você vem falando dessa questão de perda gestacional há algum tempo. Tem bastante informação muito nova e recente sobre isso. Então, também acho aí que os técnicos têm que cada vez mais anotar para cada um ter o seu número, o número de cada propriedade, para a gente entender mais sobre isso e poder trabalhar um pouco mais, né? Porque pouco adianta a gente ter aí um índice de 65, de 68, de 60 que seja na IATF, a gente não mensura perda gestacional, a gente não mensura perda de bezerro, a gente não mensura desmama, então a gente tem que ser eficiente em todos os elos da cadeia. Ainda trazendo aí sobre novidades, e a questão da tecnologia. O que a gente tem visto no campo de inovações tecnológicas, quais são as principais e o que isso pode agregar tanto aos produtores quanto aos técnicos que vêm utilizando aí cada vez mais essas tecnologias? Quais são, o que traz de retorno, né? Poderíamos conversar um pouco sobre esse assunto aí, tecnologia. Rafael, uma coisa simples, que pode parecer bobagem, mas é o uso do ultrassom. Cara, para mim ele é essencial em toda a fazenda. A fazenda ela tem que saber se a vaca está gestante o mais rápido possível. Ou melhor, vou falar, ela tem que saber quem está vazia o mais rápido possível depois de inseminar. Essa é a importância. A prenha ela já está prenha. Obviamente que você também vai descobrir passando o ultrassom, mas a vazia é quem você vai intervir rapidamente. Então essa é uma tecnologia. E aí quando você traz a tecnologia do ultrassom para o seu rebanho, você pode fazer, vamos falar do ultrassom tradicional com 30 dias, você já traz outra tecnologia, que é a ressincronização, a segunda IATF na vaca, né? Para dar uma chance, eles vão falar assim, 40 dias depois da primeira inseminação, você já está inseminando ela de novo, né? Então você está juntando duas tecnologias. Você está descobrindo quem está vazia cedo e já fazendo outro protocolo de ATF, sendo altamente eficiente, reprodutivamente falando, né? Então isso aí veio a agregar muito valor na pecuária e no serviço do veterinário, né? Então é uma biotecnologia que pode parecer já antiga, mas ainda que pode ser muito mais bem utilizada, tá? E aí, com esses avanços, a gente também tem a utilização, por exemplo, da ultrassonografia Doppler, né? Que o pessoal aí também vem estudando para se descobrir mais cedo ainda quem está vazio e quem está prenha, né? Antecipando ainda mais o diagnóstico de gestação, tá? É uma tecnologia que ainda não está totalmente, assim, consolidada, né? A gente ainda tem algumas falhas na detecção aí dessa prenhez e também traz aí muitos manejos, tá? Mas para alguns lotes específicos, né, de final de estação de monta, por exemplo, você precisa ganhar esse tempo, ser rápido para tentar dar uma segunda chance para uma vaca que pariu tarde, pode ser uma estratégia interessante, né? Então, sim, citei aqui, vamos falar, 3 aí tecnologias, né? Ultrassonografia normal, ultrassonografia Doppler e a ressincronização que vem mudando aí a cara de muitas fazendas aí que utilizam IATF. É muito interessante sobre isso, porque um dos temas que a gente estaria falando hoje é o cenário atual da IATF. E nós aqui, e muita gente, utilizou a IATF lá atrás, a gente fazia uma inseminação e soltava com touro de repasse, né? Porque essas vacas recém-paridas, grande parte delas estão em anesto. Se a gente soltar elas com touro, a gente vai ter uma concepção muito baixa e isso vai evoluindo ao longo da estação de monta, junto com oferta de forragem e tudo mais. No começo da estação,
de 15 a 20% dessas vacas, elas estão ciclando, né? Ou seja, o touro seria muito pouco eficiente, então praticamente obrigatória a utilização de um protocolo de ATF. E a ideia é que com um protocolo, essas vacas voltariam em ciclicidade e teria mais chance do touro vir a emprenhar essas vacas. Com a utilização dessa tecnologia, que o Prata falou muito bem, da ressincronização, sabe quantas vacas estão ciclando no D0 da Resync, em média? Mais ou menos 50% dessas vacas. Ou seja, tem 50% dessas vacas na Resync que ainda estão em anestro e tem pouquíssima chance de vir a ficar gestando de touro. Então é uma baita tecnologia para a gente ter mais animais prenhes de inseminação no começo da estação de monta. E aí sim a gente utilizar o touro para repasse ou ainda algumas fazendas, uma terceira IATF e assim por diante. Então acho que é bastante interessante. Perfeito. Mais uma pergunta aqui, e uma última pergunta que acho que bastante gente já está cansada de escutar a gente falar, mas que eu acho de fundamental importância, né? Qual é o papel de treinamentos em fazenda? Da gente pegar a turma talvez antes de dar início à estação e fazer um treinamento explicando o que é a estação de monta, explicando talvez aí como fazer, montar um protocolo adequado, coisa simples, lavar um implante, caso utilize reimplante de reuso, ou mesmo inserção do implante intravaginal nos animais, qual é a agulha correta, o local de aplicação desses fármacos, a temperatura que a gente deve armazenar cada um. Como você fez um trabalho muito bom desse algum tempo atrás no treinamento de um grande parceiro que a gente fez, e você comparou uma fazenda mais rígida e uma fazenda menos rígida, o tamanho do impacto financeiro. Então, como que vocês veem essa questão de qualificar a mão de obra no campo hoje? Eu vou começar, Rafael, comentando um pouco dessa análise que a gente fez e lembrar que nós conversamos um monte de ATF hoje, e a ATF é uma tecnologia, talvez a mais revolucionária em termos de incrementar a performance reprodutiva e colocar melhoramento genético nos rebanhos, seja corte, seja leite. E ela é uma biotecnologia da reprodução que tem uma série de etapas que precisam ser feitas de maneira assertiva, correta, para gerar o melhor resultado lá no final. Então, por exemplo, se a gente pegar um protocolo de ATF de fêmea de corte, D0, retirada e inseminação. Nós conversamos aqui hoje de diferentes dosagens, diferentes ajustes para as diferentes categorias. Não falamos de outras etapas, como, por exemplo, descongelamento de sêmen, efeito da fertilidade do sêmen, efeito de estresse, comentamos só um pouco. Então, tem uma série de coisas que afetam cada etapa do protocolo de ATF e que vai afetar a fertilidade. Então, por exemplo, se a gente pegar uma fazenda em que a equipe está treinada, desde lá de cima até o gerente sabe da importância de todas as etapas, a equipe dos funcionários estão treinada, o pessoal trabalha contente e querendo fazer um bom trabalho, vamos dizer que essa fazenda vai ter uma maior assertividade no protocolo. Então, ela erra muito pouco no D0, erra muito pouco na retirada e erra muito pouco na inseminação. As vacas consideradas aí sincronizadas nessa fazenda, vai ter o maior número de vacas sincronizadas e a fertilidade dessas vacas sincronizadas vai ser muito boa. Você vai ter um maior número de prenhezes de vacas submetidas a esse protocolo. Uma fazenda menos rigorosa, vamos dizer assim, tem um pouco mais de erro no D0, um pouco mais de erro na retirada, um pouco mais de erro na inseminação, vai ter menos vacas sincronizadas, menos vacas que passaram por todas as etapas corretamente. A fertilidade das vacas sincronizadas nesse manejo menos rigoroso é igual a do outro. Só que pura e simplesmente por uma questão de manejo, de estar fazendo cada etapa corretamente, essa fazenda vai ter menos prenhezes, porque você vai ter menos vaca sincronizada, porque você teve mais você vacilou mais no D0, vacilou mais na retirada, vacilou mais na inseminação. E tem um monte de coisa que afeta o resultado desse protocolo. É a dosagem, é a agulha que você usa, é a temperatura que você descongela o sêmen, é o inseminador, é o estresse do animal no curral e por aí vai. Ô, Rafael, posso contar um caos?
Faz de favor. hoje. A primeira pergunta que eu respondi no WhatsApp hoje foi um probleminha na fazenda, né? A fazenda optou por chamar o veterinário só para fazer a inseminação e o diagnóstico de gestação. E todos os outros procedimentos com os hormônios seria feito pela equipe da fazenda. E você fez essa pergunta de treinamento. E pelo jeito ela estava mal treinada. Sabe por quê? Porque o pessoal da fazenda esqueceu de diluir o ECG. Então eles aplicaram somente o soro fisiológico, né, o diluente, sem o hormônio. Então o pozinho, o ECG em si, ficou guardado, né? Então assim, você falou qual que é o custo disso, qual que é a importância disso, né? Então esse resultado desse lote provavelmente está bem comprometido, né? Com uma fertilidade abaixo da esperada. Então isso vai ter um custo alto por talvez uma economia muito pequena, né? Se o veterinário estivesse lá, ele provavelmente teria visto que tinha alguma coisa errada e teria tomado alguma providência, né? Mas isso aí acontece várias e várias vezes, né? Então, assim, esse tipo de treinamento, esse tipo de informação, a fazenda tem que tá redondinha para poder minimizar esses resultados aí inesperados, né? Para você ver só um exemplo, foi hoje cedo que aconteceu isso e infelizmente não tem muito aí o que fazer. Já foi feito, o lote já seguiu vida, espero que não seja nenhuma tragédia. A gente escuta muito, né? Que custa caro treinar e manter uma equipe treinada. Mas custa muito mais caro a gente não ter uma equipe capacitada. Porque um erro desse, sem ECG, não quer dizer que não vai emprenhar ninguém. Mas se ele tinha potencial de 60%, ele vai ter 35%, 40%. Né? Olha o tanto que ele prejudicou desse monte de vaca. E outro fator muito importante, e eu trago aí, talvez, da mesma importância e uma tendência e praticamente uma obrigação no futuro muito próximo, é a questão de programas de manejo de bem-estar. A gente já vem trabalhando com isso muito forte, a gente tem o programa global aí de manejo racional, e a gente falando de pontos aí, né? Vamos colocar uma prostaglandina no D0, a gente vai ter aí 3, 4, 5 pontos percentuais em quem tem CL. Vamos colocar um GNRH, só um começo aqui, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas uma vaca estressada versus uma vaca com o mínimo de estresse possível no momento da inseminação, a gente tem diferença aí de 7 pontos percentuais de concepção. Né? Uma vaca que se mexe muito no brete, que está muito agitada, que sai correndo, frente a uma vaca que ficou quietinha no momento da inseminação, saiu andando, e tudo isso tem impacto, desde como ela foi retirada do pasto, a como ela foi conduzida até dentro do tronco de contenção. Bom, senhores, eu acho que foi bastante assunto para um primeiro episódio aí desse podcast de sucesso, com certeza, e ATF em Foco. Eu acho que a tarefa foi muito bem executada. Agradeço demais os senhores pelas contribuições. Grande experiência aí e capacidade técnica. Muito obrigado por enriquecer aí esse primeiro episódio. Se vocês quiserem dar alguma mensagem final aí, fique à vontade. Primeiramente, Fel, agradecer, obrigado pelo convite. Um prazer enorme estar fazendo parte desse projeto da Global Gen, né? Mais um projeto que com certeza vai ser de sucesso, tá? Então, a gente vai descomplicar a IATF, não só a IATF, a reprodução em si, né? Tentar trazer temas aí abrangentes, interessantes. Então, assim, já deixar aí pro pessoal que tá ouvindo a gente ou vendo a gente, né? Fiquem à vontade para seguir a gente nas redes sociais e mandar sugestões de temas, de convidados, né? Que a gente possa trazer aqui e que possa agregar aí pro pessoal que vive aí a pecuária, tanto de corte quanto de leite. Tá? Então esse é o recado que eu queria deixar, acho que ficou bem bacana e logo aí temos o próximo episódio. Valeu, brigadão, viu? Muito obrigado, Prata Consentini. Eu quero agradecer o convite também, Rafael, e espero que o pessoal aí, os ouvintes, tenham aproveitado esse nosso primeiro episódio e vem muita coisa boa por aí, então nos sigam nas redes sociais, fiquem por dentro que a gente faz com muito carinho e tenta trazer o máximo de conteúdo aí, atender as diferentes demandas, seja para gado de corte, gado leiteiro. E foi um prazer estar com vocês aqui, meus grandes amigos. Sempre aprendo muito. E fiquem por dentro. Obrigado a todos que estão nos ouvindo aí na estrada, de noite, tomando uma cerveja. Acompanhem a gente na rede social. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos aí pela paciência de escutar a gente até agora.
A gente às vezes não é tão forte na beleza, mas no conhecimento sobra bastante conhecimento. Tem uma turma de primeira aqui, trazendo tudo que tem de mais novo no quesito reprodução. E com isso a gente encerra o primeiro IATF em Foco, o podcast da Global Gen. Muito obrigado a todos.